estudando a lição número 8, que é de João, capítulo 8 também. Então, vou pedir a vocês que abram a sua Bíblia aí em João, capítulo 8. E nós vamos estudar esse capítulo hoje. E foi dado, o título que foi dado a essa lição é Autoridade de Jesus. Então, nós vamos ver aqui de parte por parte e discutindo cada uma delas até chegar ao final. Vamos fazer oração? Meu Deus, nós estamos na Tua presença para aprender um pouco mais de Ti, entender um pouco mais da Tua palavra para as nossas vidas e suplicamos que o Senhor nos ajude a entender e depois a botar em prática. Obrigado, Pai, pela oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Bom, então vamos aqui no começo, vamos ler aí o texto aí até o versículo 11. Então, João 8, de 1 a 11. Eu vou fazer a leitura aqui e depois os irmãos vão poder ler os próximos. Então, o primeiro diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele. E assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar em pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi apanhada em flagrante adultério. E na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, o que dizes? A isso diziam a eles, tentando-o para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Muitos insistissem insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a lhes atirar pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles essa resposta, acusados pela própria consciência, foram retirando um por um, a começar pelos mais velhos e até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Bom, primeira observação é que, só lembrando de uma das aulas que foram proferidas aqui, lembrando que o último versículo aqui é dizendo o seguinte, que Jesus, ele não só perdoou aqui o problema da mulher, o pecado da mulher, mas ele tratou do pecado. Ele chamou: olha, isso é pecado que você está fazendo. Vai e não peques mais. Então, não houve ali um passar de pano, não. Então ele tratou: ó, isso é pecado, não peques mais. Mas antes de continuar com isso, eu gostaria de comentar o seguinte: nós sabemos, olha lá, primeiro, esse texto está entre colchetes. Se você olhar lá no final do versículo 11, ó, está um fecha colchete. Aí eu saí procurando onde é que estava o abre colchete. Então o abre colchete está lá no último versículo do capítulo 7. Está lá, versículo 53. E cada um foi para a sua casa. Depois continuou. Então, só para lembrar os irmãos aqui, o que nós entendemos, o que é só explicado para esses textos que estão entre colchetes aqui no Novo Testamento. Obrigado. Então, lembrando,
os estudiosos dizem o seguinte, que o texto que estiver entre colchete são aqueles que não aparecem em todos os originais que foram utilizados para fazer a tradução, né, para fazer enfim, o texto aqui do Novo Testamento. Então, esse texto, por exemplo, de João, né, no começo aqui do capítulo 8, começando lá com o último versículo do capítulo 7, então não aparecem em todos os manuscritos, em todos os originais lá que deram origem ao Novo Testamento. Bom, então isso surge, então existem alguns estudos, né, até algumas linhas teológicas que dizem que, olha, esse texto não estava na Bíblia, não estava no Novo Testamento inicialmente. Mas o que acontece é o seguinte, realmente no texto original, onde estava o Evangelho de João, não tinha, foi acrescentado, foi colocado depois. Só que esse texto aparece em outros manuscritos, né? Então, o que nós entendemos aqui com a questão do abre e fecha colchete é que não estão em todos os manuscritos que foram examinados. A mesma coisa lá da oração dominical, né? Porque o teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Também está entre colchete. Ou seja, não são em todos os textos que aparece aquela partezinha lá. Agora, então vamos ver. Então os estudiosos acham que esse texto aqui, ele aparece lá no Evangelho de Lucas, apesar do Evangelho de Lucas não citar, mas nos originais tinha. E também, em um outro estudo, diz que ele aparece lá, não aqui nesse ponto aqui do Evangelho de João, mas no finalzinho do capítulo. Então aparece essa narrativa também. Ou seja, o texto, ele pode não aparecer exatamente nesse local aqui lá dos originais, mas ele aparece em outros lugares. Bom, agora tem algumas coisas aqui que são bastante interessantes, né, nesse texto, quer dizer, realmente ele parece que está meio fora do padrão, porque, por exemplo, eles não mencionaram o homem, porque, veja, a questão do adultério, então lá no Antigo Testamento, aliás, eu até vou pedir alguém para ler para mim, vou ver aqui. Ô, Felipe, você pode dar uma trabalhada hoje? Ó, então vou pedir o seguinte, para a gente ler aqui cadê? Êxodo, Levítico 20, esqueci de anotar aqui, Levítico 20, 10. Levítico 20, quem quer ler para nós, por favor, Levítico 20, 10. Levanta a mão aí, o Felipe vai levar lá o microfone, por favor. Levítico 20, 10, olha lá, ó. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Isso. Então eu peguei esse versículo aí, mas tem outros versículos citando isso. Onde, quando houver, né, no Antigo Testamento, assim, houve o adultério, então os dois eram mortos. Nesse caso aqui, pegaram a mulher. E a tradução original, o texto inicial, diz que eles pegaram ela à força, trouxeram ela carregando. Aquele montão de homens segurando a mulher aqui, trazendo ela na marra, né? E levaram, botaram lá no meio do grupo, né? E disse, senhor, e essa aí, ó, foi pega e adultério, e agora? Agora, veja, que o interessante de tudo é que eles não estavam... pera aí um pouquinho só. Outra coisa, ele não cita os discípulos, né, no meu ponto de vista, porque no final das contas só estava ele, lá no final do texto, diz assim, erguendo-se Jesus, não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão os teus acusadores?
eu até entendi o seguinte, que eles estavam no templo, tinha mais gente aqui, mas tinha um grupinho lá que estava fazendo a acusação. Né? Fora daquele grupinho, tinha lá as outras pessoas que estavam assistindo os ensinamentos de Jesus, que não participavam daquele, estava só assistindo de camarote. Vamos ver o que vai dar esse negócio aí, né? Então tinha mais pessoas assistindo a aula de Jesus, e tinha aquele grupinho lá que estava acusando a mulher. Quer dizer, na verdade não estava acusando a mulher de graça, eles estavam querendo, como diz o próprio texto, estavam procurando alguma coisa para acusar Jesus a respeito da pregação dele. Ó, se ele disser que tem que seguir a lei de Moisés, tem que matar, ele vai estar tendo um problema aqui com o imperador, porque o imperador é que tem poder de vida e morte hoje. Então, se ele falar que as pessoas têm, está vendo? Está contra o imperador. Outros falam, não tem que matar, não. Está vendo? Ele está desobedecendo a lei de Moisés, porque a lei de Moisés ele mandou matar. Ou seja, eles estavam querendo que Jesus, como nós dizemos hoje, ele estava jogando uma casca de banana lá para Jesus escorregar. Então o que ele fez? Sentou, né, ficou lá escrevendo. Eu não sei, também, eu não sei onde que ele estava, se estava dentro do templo, eu não sei como é que era o chão lá do templo, se tinha muita poeira, como é que era o negócio? Sei que para escrever no dedo precisava ter poeira lá para ver o que estava escrito, né? Outra coisa que diz que essa palavra, a palavra para que ele estava escrevendo no chão, poderia ser também desenhando no chão. Aí existem várias ideias, o que ele estaria escrevendo lá, que o pessoal que dava para ler, né? Porque dependendo da maneira, do tipo de chão que você escreve com o dedo, não dá para ler. Mas parece que as pessoas ficavam olhando o que ele estava desenhando ali, sei lá. Mas enfim, são tudo lucubrações. Né? Mas o fato é que os homens não estavam querendo justiça com a mulher. E nem estavam querendo a aplicação da lei, enfim, o interesse deles era outro, era fazer com que Jesus escorregasse no próprio ensinamento. E arrumasse um jeito de acusá-lo de alguma coisa. Então, depois Jesus, né, nós vemos o texto aqui, que ele realmente se saiu bem. Então é isso aí, eu não cito os discípulos. Então agora vamos ver, né, eu vou analisar um pouquinho mais esse texto aqui, e ver lá o seguinte, ó. Então primeiro, sim, estava aqui, ó. A lei manda matar. Então já lemos aí Levítico 20:10, depois Deuteronômio fala também. Lá em Deuteronômio ele fala em outras situações. Olha, se acontecer... Aliás, seria interessante a leitura desse texto de Levítico 22 aí, porque ele fala várias situações em que pode ocorrer o adultério. Até mesmo o caso em que a mulher for forçada. Ou o caso, né, lá de Deuteronômio, em que o homem possuiu a mulher de um outro, uma mulher casada. Mas, enfim, lá em Deuteronômio ele explica bastante, fala mais bem a respeito disso aí. Mas o que... Então, o propósito dos vídeos nós já mencionamos, né, que era realmente ver se Jesus cairia em contradição em alguma coisa lá para ele ser acusado. Agora, o que nós vemos é a autoridade de Jesus sobre a lei. Agora, a gente fica pensando, né? Que a autoridade como? Né? Que tipo de autoridade? Então, por exemplo, o que ele diz? Primeira coisa, ele sabia do propósito dele, que era tomar sobre si todas as nossas faltas. Então, até o pecado daquela mulher, ele já iria tomar sobre si. Então, por que ele tem autoridade sobre a lei? Ele tem autoridade pelo fato de que os pecados seriam pagos nele. Então ele não estava desobedecendo a lei. Então aquela mulher, ela iria morrer, sim, só que iria morrer na pessoa dele. Então, o pecado, ele foi pago. Então a lei foi obedecida, ou seria obedecida logo em seguida. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Realmente o salário do pecado continua sendo a morte. Só que, pela misericórdia de Deus, né, dentro do plano da salvação, a morte recaiu sobre ele. Por isso que ele tinha autoridade.
né? Então, ele tinha autoridade sobre a lei, porque Isaías, né, diz que mas ele foi traspassado por nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades, lá em Isaías 53. E outra coisa, apedrejar a mulher, simplesmente, não salvaria a alma dela. Jesus estava interessado, era na alma da mulher. O que adianta matar a mulher a pedrada? Ela não teve nem tempo de se arrepender do pecado. Ela podia estar arrependida porque pega. Né? Essa é uma situação nossa. Talvez nós nos arrependemos amargamente de ter feito uma bobagem porque alguém descobriu. Sabe, se ninguém descobrisse, ele estava na boa. Né? Então, essa história. Jesus, ele deu a oportunidade para aquela mulher arrepender-se. Ele falou assim, olha, vai e não peques mais. Você vai ter que tratar esse pecado. Você vai ter que resolver esse seu problema. Que é o que acontece conosco também. Né? Nós precisamos, tem certa hora que nós precisamos resolver o problema diante de Deus. Senhor, olha, eu estou cometendo de novo esse pecado aqui, eu te peço, Senhor, perdão e me ajude a vencer. Então, Jesus ajudou aquela mulher. Então, a autoridade dele era nesse sentido, de que ele não iria deixar aquela mulher se perder-se a alma, porque não, antes ela precisa tratar esse pecado dela. Eu já paguei, mas ela vai tratar. Então, assim, conosco, quer dizer, nós pecamos, né, mas Jesus já morreu. Então, ou seja, o salário do pecado é a morte, ou seja, a lei foi cumprida. Ela é cumprida sempre. Ele não desobedeceu. E também não desobedeceu o rei, né, as leis lá do Império Romano, porque quem tinha poder de vida e morte era o imperador. E se ele autorizasse aquelas pessoas a apedrejar aquela mulher, ele estaria dando uma ordem contra a ordem do rei, contra a organização geral lá. Então Jesus estava interessado realmente em salvar aquela mulher como um todo, salvar a sua alma. Então ele perdoou por isso. Perdoou por quê? Porque ele já pagou por isso. Ele já pagou. Então, uma vez que o pecado já estava pago, não tinha porquê aquela mulher morrer a pedradas naquela situação. Quero ouvir vocês. Cadê o Felipe com o microfone? Aí, ó. Olha lá. Aqui, ó, Eliane. No caso, quem estava infringindo a lei foi quem levou, porque eles estavam passando por um mandamento que dizia que no Deuteronômio 22 fala que os dois levareis à praça pública, os dois, e o apedrejarei. Então, Jesus não estaria infringindo nada, porque eles já começaram infringindo a lei, passando por cima da lei de Moisés e passando por cima da lei do Império Romano. Quer dizer, os grandes pecadores era quem estava carregando a mulher. Porque geralmente quem acusa alguém de alguma coisa, geralmente está enquadrado no assunto. Vocês já repararam isso? Então Jesus percebeu de cara. Então, o papel do acusador é de Satanás. E a gente deve evitar isso, né? Tomar cuidado para não fazermos esse papel de acusador. Porque na hora que a gente faz o papel de acusador, a gente passa por cima da lei de Deus. O acusador é o papel de Satanás. Já foi o resumo então, os acusadores estavam fazendo realmente a obra satânica. Obrigado. Bom, agora, dos versículos 12 ao 20, agora eu quero pedir a alguém, né, que abra sua Bíblia aí, né, já está aberta em 8, 20, e leia para mim agora esse texto aí, de 12 até 20. Quem quer? Olha lá atrás. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus:
Tu dás testemunhos de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Respondeu Jesus e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu, porém eu e aquele que me enviou. Também na vossa lei está escrito que o testemunho de duas pessoas é verdadeiro. Eu testifico de mim mesmo, e o Pai que me enviou também testifica de mim. Então eles lhe perguntaram: Onde está teu Pai? Respondeu Jesus: Não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. Proferiu ele estas palavras no lugar do gasofilácio, quando ensinava no templo, e ninguém o prendeu, porque não era ainda chegada a sua hora. Obrigado. Não era ainda chegada a sua hora. Agora, meus irmãos, veja que coisa interessante. Nós já vimos aí, né? Primeira coisa, algumas lições que a gente viu aqui atrás, que era: eu sou a água da vida. Né? Lá em capítulo 4, 13 e 14, eu sou a água da vida. Depois, a gente vê lá, o pão da vida. Eu sou o pão da vida. 6,35. E aqui diz: eu sou a luz do mundo. Então, eu lembro aqui de um quadro que a Beth colocou aqui domingo passado, a respeito de quem era Jesus. Então, tinha lá uma série delas. Consolador, eu sou aquele que ajuda, sou aquele que acompanha, aquele que tem empatia e tal. Mas, então nós vemos claramente isso aí. Então, primeiramente, eu sou a água da vida. Então, lá na fonte lá de Siloé, né, aquele que beber dessa água que eu der, não terá mais sede. Então, foi aquela conversa lá com a mulher samaritana. Depois, né, lá no 6,35, eu sou o pão da vida. 6,35. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Então aqui ele fala assim: eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz do mundo. Então, a luz. Então, primeira coisa, a luz, ele tem associação com a pureza. Tem associação com a pureza. É natural que, por exemplo, a gente em casa lá, por exemplo, que se a luz lá da cozinha está assim meio fraca, a gente acaba não percebendo algumas manchas que tem na louça, né, no alumínio e tal. Agora, quando a luz está bem viva, aí sim, aí você percebe. Aí, geralmente, lá eu que levo bronca, né? Ô, Samuel, você não lavou direito isso aqui, olha aqui, ficou mancha aqui na panela. Pronto. Aí, quem mandou acender a luz? Quem mandou botar uma luz forte na cozinha, né? Azar o meu. Botei uma luz forte lá, pronto, agora tudo quanto é mancha que eu deixo na panela é descoberta. Mas é isso, quer dizer, a luz, ela denuncia a impureza. Ela denuncia a sujeira. Então, eu sou a luz do mundo. Então, quer dizer, aquele que, quando nós ficamos ao lado da luz, então realmente, aquilo que não é puro, aparece de longe. Aparece de longe. Então, a luz é uma associação direta de Deus com a pureza. Bom, Jesus tem autoridade para poder nos purificar. Sob a luz, né, como eu disse, a pureza é revelada, a impureza é revelada. A pureza também, sobre a luz. Então, quando ele fala assim, eu sou a luz do mundo, então realmente é a ligação direta do pai com o filho. Direto do pai com o filho. E a gente acha bastante interessante que quando ele fala assim, né, que quem conhece, se você não conhecer a mim, você também não conhece o Pai. Porque a
a luz, né? Eu sou a luz do mundo, porque ele está direto, quer dizer, ele e o Pai são um. Então Deus é luz, Jesus é luz. Então, a ligação direta. E Jesus tem autoridade para definir o que é puro e o que não é puro. Ele tem autoridade. A gente, por exemplo, acaba passando pano naquilo que é sujo e fica parecendo que está limpo. Então, Jesus não, ele sabe, né? Por exemplo, aquele, como a Eliane mencionou aqui, ó, ele de longe, ele já viu qual era a intenção daquelas pessoas que levaram aquela mulher. Ele sabia qual era a intenção dele, sabia que era impuro. Né? Então, um exemplo aqui da pureza. Testemunho. Então, vou lá ver. Opa, já purificar aqui. Então, ele tem autoridade. Nós não podemos fazer isso aqui. O que é impuro, a gente acaba sendo enganado pelo que é impuro. Diga lá, por favor. Espera um pouquinho. Sabe o que o pessoal está assistindo fora, né? A luz aí tem a ver com a verdade também? Com a verdade, sim. Ah, Exatamente. uma A luz... verdade entra num outro... Não, mas está certo. A luz a gente está mencionando a pureza por causa da história da mulher lá antes. Mas ela realmente, a luz tem a ver. Que aquilo verdade. que é, quando nós colocamos a luz em cima de alguma coisa, a gente sabe se aquilo é mentira ou não, se é verdade ou não. Né? Tá. Temos que, por exemplo, esse pessoal que ficou estudando aí a respeito desse texto aí, ó, o texto que está entre colchete. Então, tem que estudar muito para saber, pessoal, olha, tá bom, não aparece aqui, mas aparece aqui, aparece aqui, aparece aqui. Então pode ser colocado. Né? Ou seja, você pensa bem, por exemplo, nesse caso do texto aqui, por exemplo, quem, né, foi iluminado pelo Espírito Santo para colocar o texto exatamente aqui, porque realmente esclarece muito a nossa vida. Eu até fiquei pensando sobre isso, né, lendo algumas coisas aqui, não, esse negócio está entre colchetes, etc, etc. Se fosse falso, já teria caído fora, que nem os livros apócrifos, né? Então, uma certa hora, ele cai fora. Mas não, esse texto, ele edifica a igreja, edifica as pessoas durante muito tempo. Então, realmente, a luz, ela identifica o que é falso e o que é verdadeiro. O que é puro, o que é impuro. Né? Então, exatamente. Poder para purificar, as luzes são, a impureza são reveladas. A gente podia aplicar também, por exemplo, uma coisa fácil de aplicar, a questão de nós ficarmos, né, permanecermos ao lado do Senhor. Quanto mais longe nós ficamos da palavra de Deus, quanto mais longe nós ficamos do Senhor, mais dificuldade nós temos de identificar o que é errado e o que é certo. De repente, então, depois de uma certa distância de Deus, eu não preciso ir lá não, acho que eu não preciso ler a Bíblia todo dia não. Então, as coisas começam a aparecer, assim, meio sombrias. Né? Mas, se nós permanecermos sempre ao lado do Senhor, estudando, lendo, orando, né? Seguindo a nossa vida cristã normal, então a gente percebe de longe o que é falso, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é impuro. Né? Mas não. Hoje, por exemplo, a gente vê, não, mas aquilo era errado naquele tempo, agora não, agora nós vivemos em outra época. Pois é. Verdade ou falso, né? Pois é. Chegando, né? Então, se estiver perto da luz, vai saber o que é a verdade e o que não é. Ou seja, a gente não tem condições de definir sempre, mas se nós estivermos ao lado da luz, a gente consegue. Bom, agora vamos ver lá. Sobre a identidade de Jesus. Agora eu queria outra pessoa, por gentileza, para ler o texto de 21 a 30. 1, 2, 3 e... já está lá.
De outra feita lhes falou, dizendo: Vou retirar-me, e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: Terá ele, acaso, a intenção de suicidar-se? Porque diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. E prosseguiu: Vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: Quem és tu? Respondeu-lhes Jesus: Que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: Quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo. Não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas estas coisas, muitos creram nele. Pois é. Então agora nós temos a identidade. Então Jesus sendo superior por conta da sua identidade. Bom, antes, lá na parte anterior, a gente dizia que, olha, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu falo isso e o Pai confirma. Né? Porque, normalmente, a Escritura diz assim, ó, se tiver, tem que ter o testemunho de dois. Então, tem o testemunho dele e do Pai, que confirma o que ele diz. Né? Então, tem o testemunho de dois. Agora, no caso aqui, por exemplo, da sua identidade, ele vai lá, 23, eu sou lá de cima. Eu sou lá de cima. O que será isso? Eu sou lá de cima porque eu sou lá do céu, eu vivo lá do lado de Deus, eu estou aqui, mas não estou. Né? Então, quer dizer, eu sou lá de cima. Mas o que, pelo menos o que os irmãos vão me ajudar aí, por favor, né? Porque, pelo menos o que eu entendi é que, olha, eu sou lá de cima é o seguinte, o meu pensamento, ele já está mais próximo, ele é o próprio pensamento do Pai. Então, eu tenho muito mais facilidade para entender a ordem de Deus do que você, porque eu tenho comunhão com o Pai. Na verdade, eu e o Pai somos um. Então, por isso que eu estou lá de cima. Eu tenho mais facilidade em compreender, em aplicar, em ensinar, enfim. Então, eu sou lá de cima. Aí, mais depois ele fala, e vocês não, vocês estão lá de baixo. Né? Mas eu sou lá de cima, estou numa esfera diferente dessa esfera que vocês estão. Aqui embaixo, os interesses são nas coisas do mundo, que é um mundo gerenciado por Satanás. Então, eu sou lá de cima, quer dizer, as coisas que me interessam, as coisas das quais eu me ocupo, são diretamente gerenciadas pelo Pai, não daqui. Como se faz? Porque, veja, irmãos, você se lembra um exemplo, que pelo menos eu não me lembro exatamente, por exemplo, vamos supor que nossos filhos, tem 2 filhos lá brincando, um está em cima da cadeira, o outro lá embaixo, sobe aqui, aí o que pega na mão do que está embaixo e puxa. Agora, a ideia é que eu pensava assim, qual que tem mais facilidade em vencer? O que está em cima de puxar aquele para cima ou o que está embaixo puxar o outro para o chão? Né? Então, naturalmente, o que está embaixo tem mais facilidade de puxar o outro, porque perdeu o equilíbrio, já cai da cadeira. Então, quem está em cima, ele puxa o que está de baixo e precisa se esforçar mais. Então, por exemplo, Jesus está aqui só, eu sou lá de cima, eu quero puxar vocês para cá também. Agora, quando nós estamos vivendo, por exemplo, em comunidade, então realmente esse é um problema que às vezes a gente pode enfrentar, a pessoa que está embaixo tem mais facilidade de puxar. As tentações, as tentações puxam a gente mais para baixo. Né? Olha, eu vou puxar você aqui para baixo. Então, eu estou lá em cima e vocês estão aqui embaixo, então tem essa ideia de que o que está em cima, ele tem mais força para poder puxar o que está embaixo. Então, eu sou lá de cima.
Então, no 24. 24. Por isso eu vou dizer. Por isso eu digo, 23, perdão. Vós sois cá de baixo e eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo e eu não sou deste mundo eu não sou. Por isso eu vos disse que morrereis em vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Eu quero puxar vocês aqui para cima. Se vocês permanecerem nos vossos pecados, vocês vão morrer aí. Eu sou aqui de cima. Gente, esse negócio até mesmo esse programa que nós estamos vivendo, o programa do evangelismo, então eu associei muito a isso aqui, do que realmente, qual que é o nosso papel, né? O nosso papel como evangelista é tentar mostrar isso, que Jesus está lá em cima, ele está querendo puxar a gente para a salvação. Olha, se vocês permanecerem embaixo, eles vão morrer nos vossos pecados, tem que vir para cá também, tem que puxar, né? Então eu sou lá de baixo e vocês estão no centro. Então, primeira coisa, a identidade dele, ele tem uma superioridade na identidade, porque ele está em cima. E ele quer puxar a gente para lá. Sozinho é impossível. 25 a 29. Esse aqui eu acho bastante interessante, né? E perguntaram, quem és tu? Respondeu Jesus, quem é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenho ouvido, essa eu digo. Essa identidade de Jesus com o Pai. Olha, o que eu estou dizendo para vocês não é da minha cabeça, não. O que eu estou dizendo para vocês é aquilo que o Pai me passou. Então, eu sou... o representante, aquele que entende direto, que conversa direto com o Pai, e eu estou trazendo para vocês aqui a palavra do Pai. Eu não vim trazer nada de novo, eu estou trazendo a palavra, o que o Pai me fala, eu passo para vocês. Talvez, a ideia do evangelista é isso também. Então, às vezes eu quero pregar um evangelho usando palavras muito complicadas, usando fatos muito complicados, mas Jesus, aqui ele dá um exemplo. Olha, o que eu ouço do Pai, eu falo para vocês. De vez em quando a gente vê aqui o pastor, quando vai anunciar uma pessoa que vai pregar, que diz, olha, irmão, aquilo que Deus falou para vocês, agora você fala para nós aqui. Mais ou menos isso. Então, o Senhor fala para a gente e a gente transmite. Então, Jesus, ele escutava do Pai e estava ensinando para as pessoas. Nós, como discípulos, também. Nós escutamos do Pai e passamos para as outras pessoas, para a nossa casa, para nós mesmos. Aí ele falou assim, olha, quem não conhece o Filho também não conhece o Pai. Foi o resumo que Jesus falou. Como é que vocês querem conhecer o Pai se vocês não conhecem o Filho? O Filho está aqui, presente, vocês têm que conhecer o Filho. E nós lembramos que lá no livro de Mateus, o livro de Mateus todos, ele ensina, o escritor falando assim, olha, nós precisamos provar que Jesus era o Messias. Então, toda hora que ia acontecer um milagre, acontecer alguma coisa lá no livro de Mateus, ele falou, olha, está vendo? Está escrito lá no passado, olha, ouviste o que foi dito ao antigo, olha, está escrito lá na lei, está escrito aquilo. Então, quer dizer, o Mateus, ele sempre se lembrava do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento era do conhecimento das pessoas. Então, ele mencionava o Antigo Testamento para dizer assim, olha, Jesus é o Messias. Esse é o Messias. Esse é aquele que a gente estava esperando. Então, aqui no Evangelho de João, em outras palavras, ele fala também isso. Olha, esse é o Messias, é aquele que eu estava esperando. Então, Jesus disse, olha, eu sou o Messias. Eu sou aquele que você estava esperando. Então, eu só falo aquilo que o Pai me fala. O Pai me fala, eu passo para vocês, porque eu sou o representante, eu sou o Messias, eu sou aquele que vocês estavam esperando. Então, é bastante interessante quando Jesus usa esse tipo de imagem, diz, olha, o que eu trago, o que eu ouço lá, eu trago para vocês, eu não estou inventando nada. Então, a gente também não precisa inventar nada quando vai anunciar a palavra. Eu simplesmente
vejo na palavra, escuto nos meus momentos de devocionais, e aquilo que eu escuto, que eu aprendo, eu passo para os outros. Não precisa inventar nada, não precisa complicar nada. As coisas são razoavelmente simples. Então, quem não conhece o Filho, também não conhece o Pai. Então, nós precisamos apresentar Jesus. Me lembro que o grande trabalho do evangelista não é converter uma pessoa. O grande trabalho do evangelista é mostrar que a pessoa precisa olhar para Jesus na cruz, e esse crucificado. Olha para Jesus, olha para Jesus. Ele que é o representante do Pai. Então, a pessoa olha para Jesus. Essa parte que eu fiquei impressionado com essa palavra de Cristo, que ele falou assim, olha, e o Pai, lá no 29, né? Ele não me deixou só. Por que que ele não me deixou só? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, quer dizer, se nós também, né, aplicando para a nossa vida, se nós não nos interessarmos em fazer o que agrada ao Pai, nós podemos ficar só. Então Jesus é assim, olha, ele sempre está comigo, ele nunca me deixou só. Por quê? Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Sempre faço o que lhe agrada. Ou seja, de uma certa maneira, se eu faço o que não agrada ao Pai, eu estou fugindo do guarda-chuva dele. Né? Estou fugindo da proteção dele. Porque eu sempre faço o que lhe agrada. Então, se nós fizermos o que não agrada, eu estou caindo fora da proteção. Você faz sempre o que lhe agrada, que agrada o Pai? Alguém quer me ajudar aí? Esclarecer mais? Eliane aqui de novo, o Felipe aqui, ó. Voltando um pouquinho de Eu Sou de Cima, esse cima dele aí é o nível de espiritualidade, comunhão e conhecimento que ele tinha de Deus. Só uma pessoa com esse nível pode levar alguém para cima. E se você trazer para o nosso meio, eu conheci um pastor que dizia assim, eu só ando com quem é mais espiritual do que eu. Porque se você começar a andar com quem está no nível mais baixo, a tendência é você descer. Não é você puxar o outro. O ser humano tem essa tendência. Então, quando você anda com uma pessoa, uma mulher de Deus, um homem de Deus, você começa a melhorar como pessoa, né? Daqui a pouco você está até falando parecido. Então, o que Jesus estava querendo dizer era isso. Eu estou num nível de conhecimento do meu Pai, de comunhão com meu Pai, eu posso levar vocês para cima. Mas vocês não podem me arrastar aqui para baixo. Sendo que muitas igrejas estão arrastando Jesus para baixo hoje em dia. Colocando Jesus no nosso nível e dizendo que Jesus entende. Que não é bem assim. Então, a gente tem que tomar cuidado, que é Ele que tem que nos arrastar para cima. Não é a gente que tem que puxar Jesus para o nosso nível. Isso é uma coisa que tem que ficar bem clara. Ele pode nos levar porque Ele é o nível máximo de conhecimento de Deus. Por isso, Ele pode nos levar para cima. Isso que eu estava pensando aqui. Obrigado. Alguém mais? Joia. Que lhe agrada. Agora, com relação à mensagem. Agora eu quero pedir outra pessoa para ler para mim, do 31 até o 50. Enquanto isso, eu vou tomar uma aguinha. Por favor. Quem pode? Olha lá, o Clotilde. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos,
e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Então lhe responderam: nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazei as obras do vosso pai, disseram-lhe eles. Nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Qual a razão por não compreendeis a minha linguagem? E por que sois incapazes de ouvir? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence de pecado? Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Quem é Deus que ouve as palavras de Deus? Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e tens demônio? Replicou Jesus: eu não tenho demônio, pelo contrário, honra meu Pai e vós me desonrais. Eu não procuro a minha própria glória, há quem a busque e julgue. Obrigado. Irmãos, eu admiro muito, por exemplo, os estudantes da língua portuguesa, porque parece que tem mais facilidade de entender. Eu fico olhando para esse texto aqui, eu fiquei tentando imaginar que público é esse. Porque veja só, lá no versículo 30, ele diz assim, ó, ditas essas coisas, muitos creram nele. E no 31 diz assim, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele. E depois começou e continuou baixando a lenha. Que crença era essa? Realmente eu não tenho uma boa explicação para isso aqui. Se, por exemplo, teve um pessoalzinho, um grupo que creu e que realmente entendeu que Jesus era o Messias, mas dentre aqueles, ainda tinha um monte de gente que era cético, né? Que ainda estava no judaísmo total lá, dizendo que Abraão, não sei o quê. Enfim, eu não sei eu não consegui definir qual era esse público para quem Jesus estava falando. Dividiu, né? Então dividiu. Então, tem um pessoalzinho que estava, olha, vocês creram em mim. Não era que nem tão radicais que nem aqueles, eles creram. Mas mesmo assim, olha, vocês são filhos do diabo, filho de Abraão, olha, filho de Abraão, enfim. Continuou mandando o verbo neles lá, né? Bom, mas o interessante para mim o seguinte, ó, eu quero trazer para a gente aqui, a mensagem da salvação. Então, qual que é a mensagem da salvação, então, para fazer uma aplicação prática para a gente aqui? Porque Jesus tem autoridade sobre a mensagem da salvação. Qual é a mensagem? Conhecer o Pai, sem conhecer o Filho, não dá. Então, a mensagem da salvação é conhecer o Filho, olhar para Jesus. Como diz Paulo, né? Eu prego a Jesus e esse crucificado. Então, quer dizer,
Jesus tem autoridade sobre a mensagem da salvação porque ele é o objeto da salvação. Né? Só para trazer o assunto aqui para a nossa atenção, independentemente de qual é o público aqui, que eu fiquei pensando depois sobre isso, mas não cheguei a uma conclusão. Então, mas sobre a mensagem da salvação é isso. Primeiro eu preciso conhecer o Pai. Para conhecer o Pai, eu preciso conhecer o Filho. Né? Eu e o Pai somos um. Depois, filhos de Abraão, filhos de Deus. Então ele mencionou aqui, né? Filho de Abraão, filho de Deus, vocês são filhos de Abraão e tal. A celeuma, por exemplo, aí do versículo 37 até 47, faz a celeuma. Afinal, são filhos de Abraão, mas olhe, Abraão, se vocês fossem realmente filhos de Abraão, vocês teriam me aceito. Isto é, eram filhos de Abraão historicamente, mas aquilo que Deus havia ensinado para Abraão já tinha sido deturpado, ele estava fazendo outro tipo de aplicações. Eles não entenderam, por exemplo, quais eram as características do Messias quando ele chegasse. Chegou o Messias, é esse aí. Ele estava esperando um outro tipo de Messias. Então, a palavra de Jesus ia contra aquilo que eles esperavam, não porque Abraão não havia ensinado. Abraão havia ensinado, Abraão havia praticado. A fé de Abraão era suficiente, por exemplo, para que eles pudessem entender. Olha, o Messias vai chegar com essas características. Mas não, olha, nós somos filhos de Abraão. Como é que o senhor vai dizer para nós aí que nós somos bastardos? Nós somos filhos de Abraão. Pois é, só que agora nós estamos falando a respeito do Messias. Olha, Abraão também estava esperando o Messias. O Messias agora chegou. Né? Então, essa polêmica toda aqui. Ao fim, o que fica claro é que o Filho de Deus obedece a Deus. O Filho de Deus obedece a Deus. Então a gente já tinha dito antes aqui a respeito disso, né, que, olha, o Pai não me deixa sozinho, Ele não me deixa só porque eu faço o que lhe agrada. Então, o Filho de Deus obedece a Deus. Então, se a gente não obedece a Deus, então a gente está querendo justificar que é o fato de Abraão. Não, olha, eu estou fazendo, mas eu frequento a igreja cristã evangélica lá, olha, culto, escola dominical, ainda volto no culto à noite ainda. Estou tranquilo. Né? Então, é como se fosse o filho de Abraão. Nós somos filhos. Como que você diz que eu não sou crente? Eu vou 3 vezes na igreja por dia. Né? Mas aquele que não obedece a Deus não é filho de Deus. Ou seja, filho do diabo. Mateus, que eu já falei a respeito da ênfase de Mateus, né? falando ênfase no Messias. Muitas vezes, o Antigo Testamento é citado para que os próprios ouvintes chegassem a essa conclusão. Então, aqui de novo, João também fala isso. Olha, Abraão, né, falando a respeito do Antigo Testamento, dizendo que, olha, o Messias é esse que vai chegar aqui. Então, então Jesus estava realmente batalhando para que eles entendessem que eu sou o Messias. Jesus, eu sou o Messias, eu que trago a mensagem de Deus, que eu sou aquele que Deus enviou para livrar vocês. Jesus, o Messias. Bom, então, chegando aqui ao final, eu queria falar de novo aqui com respeito ao evangelismo. Então, lá, nós olhamos aqui para o texto aqui, vimos lá, eu sou a água da vida, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, e coloquei a palavra amor aqui, especialmente pensando no interesse de Jesus em salvar a alma daquela mulher pecadora. Né? Só pelo amor. Por quê? No fundo, o pecado daquela mulher aplica-se a nós também. Se nós não tratarmos o nosso pecado, se nós não nos arrependermos daquilo que nós fazemos, então realmente nós também estamos longe. Então, o amor de Jesus é isso. Agora, então nós como discípulos, fiquei pensando com meus botões, então, por exemplo, nós somos discípulos. Então, o discípulo, ele não vai, digamos, nós não somos iguaizinhos a Jesus, mas nós somos representantes dele.
Se nós somos representantes dele, temos que agir que nem ele agia. Então, por exemplo, a água, né, quando nós anunciamos, olha, Jesus falou, eu sou a água, aquele que tomar, beber dessa água, não mais terá sede. Então, a gente tem que ter também exemplo da nossa vida, de saber, olha, então realmente, eu tomei dessa água, então você pode tomar também. Quando nós estamos anunciando a palavra como evangelista, então eu tomei dessa hora. Então hoje em dia está certo, né? Nós falamos, a gente continua sendo pecador, mas eu não tenho problema com isso. Por quê? Porque Jesus já morreu na cruz do Calvário para me livrar do meu pecado. Então eu posso ter isso em mente na hora que eu estou anunciando. Por quê? Porque eu sou discípulo, então eu deveria trazer essa água que Jesus trouxe também. O pão, quem comer não mais terá sede. Então eu vou anunciar, né? Jesus como o pão da vida. Está com dificuldade, está com fome espiritual, então coma do pão da vida que é Jesus. A luz sempre terá sempre a visão clara do pecado. Então, quer dizer, se permanecermos perto da luz, então realmente aquilo que a gente estiver fazendo errado vai ser anunciado rapidamente. Opa, isso aí está errado, isso está errado, isso está certo. Por quê? Precisamos ficar ao lado da luz. Então nós como discípulos de Jesus, precisamos trazer essas características de Jesus que ele trouxe para nós e nós precisamos passar para ele. E finalmente, o amor. Ele pagou os nossos pecados com a sua própria vida. Então por isso que ele perdoou aquela mulher, porque os pecados dela já seriam pagos na cruz do Calvário para ela. Pronto, terminei. Agora temos 4 minutos, os irmãos poderiam complementar, me ajudar aí a terminar, chegar o tempo. Alguém quer encerrar? Ah, a Eliane aqui também. A outra? Samuel, eu acho que naquela época era muito difícil acreditar em Jesus, né, o povo. E hoje continua do mesmo jeito. Quando você vai falar de alguém, ele diz, mas eu não acredito nesse Jesus, não acredito que fez isso, fez aquilo, né? Então, eu acho que o evangelismo foi difícil naquela época, né? E acreditarem, né, em Deus, às vezes acreditam em Deus, mas não acreditam no sacrifício de Jesus. Uhum. Então, que caminho, né, seguir nisso aí? O ser humano é o mesmo, né, desde lá. É. Exatamente. Você tem alguma dica para dar? Não, quero que você me dê. Pois é, mas é difícil mesmo. Pois é, por isso que, de vez em quando, na nossa reunião de oração, que a gente pede, vamos orar hoje aqui para as pessoas que nós estamos evangelizando. Tem a Janine lá, por favor, Felipe, lá no finalzinho, no fundão. Não, a gente pede para orar, vamos orar pelas pessoas por quem nós vamos evangelizar, para que o Espírito Santo esclareça, né? Porque a gente realmente não tem autoridade. Não, pensando um pouco na pergunta da Eliane, né? Realmente é difícil a gente evangelizar. Em 2 Coríntios, capítulo 4, fala que o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem, que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor, e a nós mesmos como servos de vocês, por causa de Jesus. Porque Deus que diz, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, eu ouvi uma pregação uma vez sobre isso, sobre esse texto. Ele fala o seguinte, que realmente o diabo, né, ele é o Deus do mundo, né? Ele é quem coordena o nosso mundo, né? Isso. Então, ele cega as pessoas, né? A Bíblia aqui está falando que o Deus deste mundo cegou
o entendimento dos descrentes, né? Mas aí, o que Paulo fala? Paulo fala assim que nós pregamos o evangelho e nós servimos vocês. Então, esse pastor falou que nós temos duas coisas para fazer. A gente tem que servir as pessoas que estão ao nosso redor. Então, é mostrar amor, mostrar uma vida autêntica com Jesus, tentar ser luz no mundo e, ao mesmo tempo, a gente tem que falar a verdade. Mas quem vai fazer a obra, o milagre, porque conversão é um milagre, né? É o Espírito Santo. Então, não cabe a nós, é o que você mesmo falou, não cabe a nós converter ninguém. Mas a gente tem que viver o Evangelho e a gente tem que falar do Evangelho. E aí, orar, né? Pedir para que Deus seja gracioso e que Ele tire a cegueira, né? Aqui está falando, o Deus que disse das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Então, realmente é um milagre, mas a gente tem essas duas coisas a fazer, servir as pessoas e falar a verdade. Obrigado. Tá bom, Eliane? Poxa, graças a Deus. Vamos, então, terminar a nossa aula de hoje com uma oração. Quero pedir o Felipe para orar, já que ele está com o microfone mesmo. Então, por favor. Você prestou atenção na aula, né? Ah, então tá bom. Então. Ele ficou preocupado com o microfone e tal, e nem prestou atenção, né? Ah, peraí. Falando em evangelismo e acompanhar as pessoas, né? Esse senhor ao meu lado é o seu Messias, e ele veio à igreja pela primeira vez no dia do velório da Carmen. Sim. Foi sexta-feira. Ele ia passando e achou aquilo interessante. Quem estava na porta convidou ele para entrar e ele entrou. Mas ele lê a Bíblia há muito tempo, né, seu Messias? E desde 12 anos ele lê a Bíblia que a mãe dele deu, mas na igreja ele nunca tinha ido. E hoje ele veio, assistiu o culto e está assistindo tudo isso. Eu acho que nós temos que demonstrar para ele tudo que você está ensinando aí. Então, eu apelo principalmente para os homens, né, que venham conhecer o seu Messias, falar com ele após a escola, para que ele se sinta realmente aconchegado aqui conosco. Tá bom? Olha, como é o nome mesmo? Messias. Seu Messias. Felipe, então, por favor, coloque ele na sua oração aí. Oremos. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Agradeço, meu Pai, por mais uma vez poder ter a oportunidade, Deus, de me reunir como igreja, com meus irmãos, poder ouvir da tua palavra com tranquilidade, Deus. Deus, louvado seja o teu nome. Engrandeço o teu nome na nossa vida, meu Pai, em nome de Jesus. Nós precisamos, meu Deus do céu, cumprir e não ser somente ouvinte das palavras que foram ditas aqui, Deus. E isso é um desafio. O mundo não tem compreendido as pregações e muitas das vezes a gente não tem conseguido colocar a pregação em prática também, Deus. Tem misericórdia de nós, Deus. Abençoa a nossa vida, meu Pai, para que assim como no caso do Messias, meu Deus do céu, o convite seja estendido para as pessoas, que as pessoas se sintam acolhidas dentro desse ambiente, meu Deus do céu, que não haja dissensões dentro do ambiente da igreja. Infelizmente existe, mas peço que o Senhor venha abençoar a nossa vida, diminuindo cada vez mais isso, que o teu nome seja verdadeiramente, meu Deus do céu, o centro da nossa pregação, e a glória do teu nome seja verdadeiramente o nosso anseio de busca, Deus. Amém. Em nome de Jesus eu oro e agradeço o Senhor por esse momento, e peço que o Senhor nos abençoe, meu Deus do céu, nesse momento de almoço que a gente vai ter junto com as nossas famílias, que o Senhor continue sendo, meu Deus do céu, em nome de Jesus, a luz que guia os nossos passos, e que nós venhamos a continuar agindo, meu Deus do céu, com a honra e glória do teu nome. E eu agradeço ao Senhor. Amém. Amém, Senhor. Amém. Muito obrigado a todos. Próximo domingo estaremos aqui, pela graça de Deus. Obrigado, Felipe. Deus abençoe.